Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que esteja lá. Vamos falar de Bradesco hoje, empresa que tradeava R$ 32 em julho de 2019 e agora está na casa dos R$ 23. Ela acabou de reportar o primeiro trimestre de 2021. Será que faz sentido ou não eu ter esse ativo na carteira? E caso sim, eu prefiro a ação ordinária ou preferencial? Fique no vídeo até o final, é bastante rápido e eu vou trazer informações e motivos mistos, beleza? Então logo depois da vinheta você vai ter acesso à minha tese. Here we go. Vamos lá, é bom pro bem ou pro mal que o passado fique registrado. Quando todo mundo dizia que os bancões iam acabar, que era o fim de tudo, eu disse que SAMB3 era a segunda maior posição na minha carteira e o papel estava R$ 12,99. Desde então, esse papel chegou a tradear aqui, a subir na casa de 44%, tendo pico de 70%. Será que o mesmo movimento pode acontecer com o Bradesco? Vamos lá então. Provavelmente você conhece já essa marca, ela tem na sua cidade aí, então dispensa muita apresentação. Ela tem 44 anos de listagem de bolsa e 78 anos de fundação. Em relação ao segmento de listagem, infelizmente, como a maioria dos bancões, não está no novo mercado ainda, estando no nível 1. Já vamos para os números para saber como que Bradesco está se comportando em relação ao ano passado e se parece que o pior ficou para trás. Vamos lá pegar então lucro reportado primeiro trimestre de 2021. Ela teve um lucro líquido de 6 bilhões 153. Se a gente compara com o mesmo período do ano passado, 2020, a gente vê um lucro muito superior, bem próximo aqui de 70% a mais. E se nós pegarmos um ano em que as coisas estavam normais, que é o primeiro trimestre de 2019, nós verificamos que nesse ano ela também já apresentou lucro superior àquela época. Em relação a patrimônio líquido, vem crescendo, só para você ter noção, ela saiu de 48 bi para agora 144 bilhões de reais. E o lucro líquido, que era de 10 bilhões ano, hoje já reporta na casa dos 19. Lembrando que foi um ano fraco ano passado. Em relação ao índice de Basileia, se mantém bastante saudável, 15% aí na faixa com os outros bancões, Banco do Brasil, Itaú e o Santander, beleza? Então, dado aqui já começa positivo ao meu ver. Nesse sentido, como eu falei, reportou o lucro. O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de 6,5 bilhões no primeiro trimestre. Em comparação ao mesmo período do ano passado, foi algo próximo a 73,6%, o que dá uma margem aqui de que talvez o pior já tenha ficado para trás. Mas vamos com calma. Qual das ações eu prefiro? A ordinária ou a preferencial? Se nós pegarmos a ordinária BBDC3, a gente vê que ela trade um PL de 10,43. Já a preferencial, um PL de 11,99. Então, nesse caso, se eu fosse comprar uma das duas, eu preferiria a ordinária. Ah, mas tem menos liquidez. Mas eu não sou um fundo gigante, então, para mim, para o tamanho das minhas posições, está muito ok eu entrar na ordinária. Em relação às posições vendidas nesse papel, nós verificamos que a contar do dia 23/4, houve um pequeno desmanche aqui na aposta contra esse papel, o que também pode se refletir como uma pressão vendedora menor, pelo menos no curto período de tempo, a menos que entre alguma coisa nova no radar. Em relação à volatilidade, antes de seguirmos para a volatilidade, vamos dar uma olhada então no release, o último release reportado pela própria companhia. A gente vê que as margens financeiras, elas subiram 7,4% e as despesas operacionais, elas caíram 4,7%. E isso é muito bom porque fragiliza aquele argumento de que os banquinhos quebrarão os bancões. Os bancões aí estão se mostrando capazes de se digitalizarem, de se modernizarem e ter uma operação mais barata. Isso aqui é muito interessante. Em relação à provisão de devedores duvidosos, houve uma queda de 41%, o que aparentemente, então, pela gestão da companhia, entende que o risco de crédito tem diminuído. Vamos olhar outros dados. A gente verifica que
a construção civil tá muito em alta, pelo menos aqui na minha cidade, no meu estado. E o crédito imobiliário tá refletindo isso, um aumento de 38%, liderando aí o principal crescimento. E crédito consignado, que é um crédito muito bom, aumentando 11%. Outro dado positivo. Agora vamos ligar aqui um alarme vermelho, ou pelo menos um sinal amarelo. Nós verificamos que a inadimplência houve um ligeiro aumento, saindo de 3,1 para 3,5 pontos, seja acima de 90 dias e de uma dívida de 15 a 90 dias. Por isso que eu penso que na abertura do pregão de ontem, o mercado não se decidia se o resultado tinha sido muito bom ou não tão bom. As ações iniciaram ali em queda e fecharam no verde. Então vamos ficar de olho na inadimplência, principalmente que o assistencialismo acabando, como esses vouchers que tá tendo, se isso vai ou não se refletir aí num calote maior. Então, sinal amarelo pelo menos. E o ponto positivo, como eu disse, é o poder de digitalização e modernização desses bancos. Nós verificamos que as despesas diminuíram e muito é atrelado por isso, por questões de uso de WhatsApp, de inteligência artificial para atender os clientes ali, reduzindo a necessidade de pessoas e custos. Então você tem a Bia, que é a atendente virtual do Bradesco, você tem um crescimento forte nos canais digitais, mobile subindo aí 18%, 21%, transação financeira mobile 75%, e nós vemos que os crescimentos não param. Renegociação de canal digital, crescimento de 120%. Além disso, outros serviços são inseridos aí no mix, no portfólio da empresa, Agora, Next e Bits. Então isso aí tende a melhorar o ROI da companhia, seja pela corretagem, seja por seguro, e nós verificamos então que eles não estão ficando para trás, beleza? E algo que está muito em voga é o ESG e direcionar 250 bilhões para negócios sustentáveis. Cada vez mais as companhias são cobradas aí de ter algo fora dos seus muros, em ajuda social, em ajuda humanitária, e Bradesco vem também se mostrando presente nisso. Volatilidade, o quanto que o papel varia de para cima e para baixo. Nós verificamos que a volatilidade de Bradesco é superior ao Ibov, e isso então tem que trazer uma reflexão do quanto que você vai colocar nessa companhia, beleza? Se nós compararmos Bradesco com outros bancões, nós verificamos que, num contexto geral, ela assume a última posição. Vou passar aqui de forma lenta para que você possa ver o seu indicador favorito. Isso aqui então já não é um dado tão interessante. No apanhado geral, pelo Status Invest, Bradesco está na lanterna. Se nós compararmos qual investimento teria sido melhor nos últimos 2 e 5 anos, e ter investido no Ibovespa ou no Bradesco, nós verificamos que nos últimos 2 anos teria se mostrado melhor ter investido no Ibovespa. E em 5 anos? Em 5 anos nós verificamos que Bradesco já teria se mostrado uma melhor opção de investimento. Então nós sabemos que os bancos foram muito julgados pelos mercados, principalmente no ano passado, como se tivesse sido o fim de tudo, mas numa janela de 5 anos, nós verificamos que ter investido no ETF do Ibovespa ou ter colocado no Bradesco, a segunda opção teria se mostrado melhor. Como o mercado vem apostando no crescimento dessa empresa, pelo site invest.com, a maioria dos analistas consultados verificam ser possível nos próximos 12 meses um crescimento de até 25% nas ações aí de Bradesco. O que, se realizar, seria razoavelmente bom. Verifico oportunidades melhores no mercado, mas 25% é um patamar aí bastante respeitável. E se nós olharmos a cotação dolarizada, que é aquilo que faz muito sentido para o gringo, ela opera próximo a 4 dólares e 38 cents, sendo que ela já chegou a 7 dólares e 64 cents. Então, para o gringo, faz mais sentido entrar em Bradesco agora do que para o próprio brasileiro. Então, você me pergunta, faz sentido ou não eu ter essa companhia na carteira? Antes de mais nada, já fica o convite, então, para você se inscrever no canal, principalmente se você gostou do conteúdo. E vai ter o link do Instagram e do Telegram na home e na descrição aqui nos comentários desse vídeo.
vídeo. Tem 36 pessoas online agora no grupo falando de mercado, e no Instagram eu dou informações rápidas aqui que eu entenda relevante, beleza? Então fica um convite. Nós verificamos que Bradesco parece ser o banco preferido aí da maioria dos analistas. Carteira recomendada, Vale, Bradesco e B3 lidera recomendações para maio. Comparando com o Ibovespa, eu acho que os bancões e principalmente Bradesco tendem a crescer mais daqui para frente. Não que as duas não possam cair a depender dos eventos que ocorram, mas se for para apostar em Ibovespa e Bradesco agora, daqui para frente, eu colocaria em Bradesco. Dessa forma, faz sentido sim eu ter uma posição em Bradesco, algo próximo a 2%. É uma companhia de números bastante fortes e que vem se mostrando aí apta a se modernizar. Uma questão que tem que ficar de olho é justamente a inadimplência, que teve uma pequena alta aí nesse último balanço divulgado, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Sigamos em frente, nos vemos em breve. Tchau, tchau!